Em 2024, o transporte por água alcançou um recorde histórico no Brasil, com um crescimento de 1,18% em relação a 2023. Eu converso agora com a Flávia Takahashi, que é diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Lembrando que ela é a primeira mulher a ocupar o cargo. Bom dia para você, Flávia. Seja bem-vinda aqui ao Real Time. Bom dia, Marcela. É um prazer. Flávia, quais foram os principais fatores que contribuíram para esse crescimento histórico que a gente viu aí do setor aquaviário no ano passado? A gente viu os portos ao longo do tempo se desenvolverem e aumentar a eficiência deles na movimentação. Esse ano a gente teve um aumento de 20% na movimentação de contêiner. A gente tem visto um aumento grande na exportação de produtos brasileiros, um aumento também no volume de importação pelos terminais de contêineres, e isso foi significativo, puxando a alta que a gente teve aí de 1,2% na movimentação geral dos portos no país. Vamos falar um pouco agora de navegação de cabotagem, que a gente sabe que sempre foi um pouco de tabu aqui no Brasil, né? Que, para quem não sabe, é a navegação pelo mar feita dentro do território nacional. Por exemplo, uma viagem do Rio de Janeiro para Recife. A gente sabe que tem uma resistência histórica aí dos caminhoneiros contra a promoção dessa modalidade, que é muito interessante para alguns setores do país. A cabotagem tem avançado, Flávia? A cabotagem tem crescido, sim, ao longo dos anos. Esse ano, ele teve um crescimento também maior de 20% na cabotagem, tanto de contêineres quanto de combustível, né? A gente tem uma movimentação expressiva no país. Existe, né, às vezes, algumas defesas sobre a eventual competição entre o transporte terrestre e o transporte de cabotagem, mas a gente entende que, na verdade, eles são complementares, né? O que a cabotagem busca desenvolver são os transportes em longas distâncias, onde a gente tem, numa mesma embarcação, no mesmo navio, levando cada vez mais carga. Isso a gente melhora muito na eficiência, e o transporte de porta a porta, o transporte de menores distâncias continua sendo com o caminhão. Não há, né, do ponto de vista de logística, uma competição estreita entre eles, mas uma complementariedade entre os modais, e a cabotagem vem crescendo cada vez mais. Como é que a ANTAQ lidou com os desafios da seca no Rio Amazonas e também todas as implicações que isso teve para a navegação? A ANTAQ vem acompanhando ao longo dos anos. Em 2024, no segundo semestre, a gente teve uma seca expressiva na região norte do país. Os números de movimentação da navegação interior mostram essa redução. A agência ela esteve muito pronta para poder atender autorizações especiais e de emergência para permitir que tivessem ali em Taquatiara piers flutuantes movimentando a carga de contêineres. Se os navios não podiam chegar até Manaus, eles faziam um transbordo em Taquatiara. Os dois maiores terminais de contêineres do país tiveram esses piers flutuantes, e a agência prontamente já esteve ali deliberando para poder permitir essa movimentação, e a gente vem acompanhando como é que a seca, né, vem evoluindo ao longo dos anos. A agência vem trabalhando também no desenvolvimento das hidrovias do país, né? Nós temos hoje alguns estudos já em desenvolvimento. A hidrovia do Tocantins, a hidrovia do Tapajós, também são hidrovias que estamos começando os estudos pela agência, em parceria com o BNDES, e sob aí a curadoria e a liderança do Ministério de Portos e Aeroportos. No longo prazo, o desenvolvimento dessas hidrovias na região norte do país, elas vão dar mais perenidade para a movimentação de cargas, e no curto prazo, quando a gente viu, né, esses movimentos de seca, essas situações de seca, autorizações especiais feitas pela agência foram os remédios que a gente conseguiu para mitigar, que a gente teve ali para mitigar o impacto na movimentação de cargas na região. Ainda sobre transporte fluvial, a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma hidrovia muito importante, que atravessa metade do estado de São Paulo e depois desce para o sul do país, ela tem sido explorada no seu potencial máximo, ou ainda tem muito que avançar aí? A grande questão das hidrovias brasileiras é a falta de perenidade no nível das águas, né? O mundo, e não só o Brasil, vem passado aí por questões de mudanças climáticas. Aqui no país a gente teve regiões de seca, mas também tivemos regiões de enchente no ano passado, no Rio Grande do Sul. E o que vai desenvolver essa perenidade das hidrovias, o que afeta também aqui a hidrovia, né, do Tietê-Paraná, é justamente a perenidade, permitir que durante o seu tráfego no ano inteiro tenha condições de navegabilidade. Todas as hidrovias, elas têm, né, tido uma movimentação cada vez maior, um potencial de utilização maior, e com o desenvolvimento de níveis de rio, de dragagem, de investimentos em infraestrutura, vai ser a solução para que a gente tenha maiores perenidades aí na movimentação nos rios.
Sempre que a gente fala de navegação, a gente também está falando de portos. A gente sabe que o Brasil hoje tem alguns gargalos. Muito se fala que o Porto de Santos, por exemplo, ele está próximo aí de atingir o seu ponto máximo, né? O que você tem a dizer para a gente sobre o desenvolvimento dos portos no Brasil? A gente tem visto um investimento cada vez maior, né? Hoje a gente tem no Porto de Santos a previsão de licitação de um novo terminal de contêineres. Os números no ano passado, né, de crescimento de 20% de contêineres mostram a necessidade de ter realmente mais capacidade para a movimentação dos nossos portos brasileiros. A gente tem visto uma onda de investimento muito grande. No ano passado foram feitos em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a ANTAC, que é quem conduz essas licitações. Tivemos licitações de novos arrendamentos portuários. A movimentação vem crescendo no mundo inteiro e os portos vêm se adaptando cada vez mais na busca dessa eficiência. Os portos têm buscado aumentar a profundidade dos seus canais de acessos. O Porto de Santos, né, tem projetos de dragagem para aumentar a profundidade dos seus canais para poder ter cada vez mais capacidade de recebimento de grandes embarcações. E os terminais, a gente tem visto também um caminho grande de investimentos, onde eles são autorizados pelo poder concedente, que é o Ministério de Portos e Aeroportos, para fazer esses investimentos, e a agência reguladora trabalha na gestão dos seus contratos para que os contratos sejam cada vez mais eficientes e tragam a capacidade de investimento para esses contratos nos portos brasileiros. A ANTAC tem tomado alguma medida para aumentar a competitividade, inclusive atraindo aí atores internacionais aqui para o mercado brasileiro de navegação? Hoje, a agência, na parte de navegação, a gente tem trabalhado muito na questão do desenvolvimento das hidrovias, né? E no desenvolvimento das novas licitações portuárias. Aí eu trago aqui novamente a questão do novo terminal de contêiner do Porto de Santos, que a gente teve abertura de audiência pública na semana passada, para contribuição aí nos próximos 30 dias. É um segmento que a gente tem recebido players internacionais, players que hoje não atuam no Brasil. A gente tem recebido para mostrar o projeto. A ANTAC, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, no ano passado, nós fizemos algumas visitas internacionais, algumas missões internacionais para mostrar o projeto, para atrair, né, mostrar para o investidor internacional as normas do setor, as condições de investimento, né, garantindo a segurança jurídica dos nossos contratos, e a gente entende, junto com o Ministério, a gente acha que vai atrair, sim, grandes players para esse novo segmento. Bom, falando de um aspecto mais pessoal agora, Flávia, como a gente disse agora há pouco, você é a primeira mulher a chefiar a ANTAC. É um ambiente que a gente sabe historicamente que é um ambiente muito masculino, o ambiente da navegação, né? Você enfrentou algum tipo de dificuldade para chegar até esse posto? E o que você acha do panorama da ANTAC como um todo e da navegação para atrair mais talentos femininos? Marcela, eu vou fazer só uma correçãozinha. Eu sou diretora da agência, mas eu não chefio a agência. A agência é um board de 5 diretores. As agências reguladoras federais, elas têm 5 diretores, né? Um diretor-geral e 4 diretores. Eu, de fato, fui a primeira a ser indicada para ocupar o cargo como diretora. A gente exerce um cargo, um mandato de 5 anos. No começo, eu costumava ver poucas mulheres nas mesas de discussões, na área de regulação marítima e portuária, que é tradicionalmente masculina, mas ao longo do tempo eu tenho visto cada vez mais mulheres ocuparem esses espaços e apesar de ter sido a primeira diretora, eu creio que vai ter espaço para outras mulheres também. A gente tem hoje no Ministério de Portos e Aeroportos a Mariana Pescatore, que é a secretária executiva do Ministério. Ela é uma outra liderança feminina do setor, vem atuando, né, assim como eu, há mais de 15 anos no setor, e eu acho que a agência e o Ministério, de maneira conjunta, a gente tem estabelecido alguns comitês para discutir a diversidade de gênero no setor, fizemos políticas e discussões de guia de enfrentamento ao assédio, temos tido, junto com a CNI e com a CNT, algumas medidas também para dar esse maior espaço de participação. Eu acredito que o setor ele vem dando, né, cada vez mais oportunidades para que... É um espaço que tem que ser um espaço de talento, né? Então, tendo mulheres que estejam ocupando, que queiram ocupar esse espaço, acredito que é um setor que acolhe, sim, e dá grandes oportunidades. De cabeça, você lembra de muitas mulheres capitãs de barco ou de navio? Tem algumas marinheiras, a gente tem tripulações que são tripuladas por toda a comandante. A primeira comandante foi uma comandante da Transpetro,
E a Ildelene, ela é uma líder assim, das mulheres que lidam na navegação marítima. E hoje a gente tem algumas tripulações de algumas empresas de cabotagem de contêiner, especialmente, que são tripuladas muito por mulheres, e a gente tem visto a procura cada vez mais de mulheres ocuparem esses espaços. Flávia Takafacha, diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Muito obrigado pela sua participação no Real Time. Bom dia para você. Obrigada, Marcelo. Bom dia.